vivências relacionadas à escolaridade. E aqui a gente tem as principais causas de morte entre jovens de 15 a 19 anos no Brasil. Então, do lado esquerdo da tela tem os jovens do gênero masculino, do lado direito, os jovens do gênero feminino. E a gente percebe que o suicídio aparece nos dois, só que para as meninas o suicídio está na terceira colocação e para os meninos o suicídio é a quarta principal causa de morte. No livro Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, de 2012, o autor Daniel Goleman, ele fez algumas avaliações de programas de aprendizado socioemocional que aconteceram em escolas dos Estados Unidos, e ele faz um breve resumo desses programas e elencou vários resultados positivos que esses programas tiveram no desenvolvimento escolar dos alunos e na convivência, enfim, vários resultados. Eu listei aqui só 10, mas foram vários resultados que tem no livro. E dentre eles os jovens apresentaram maior proatividade, melhores aptidões cognitivas e sociais, mais empatia, maior autoestima, menos suspensões e expulsões entre alunos de baixo aproveitamento, melhor tolerância à frustração, menos violência em sala de aula, maior autocontrole, meninos menos agressivos e meninas menos autodestrutivos. Então, a gente percebe que tiveram vários resultados positivos, tanto individuais quanto para o coletivo da turma. E é por isso que a gente percebe que a instituição escolar, ela de fato tem uma grande responsabilidade no que diz respeito à formação de alunos como cidadãos integrantes da sociedade, e ela desempenha uma importante atribuição de auxiliar esses alunos no conhecimento do próprio corpo e da própria saúde física e psicológica. Portanto, a escola precisa exercer esse papel de maneira ativa no desenvolvimento escolar dos estudantes, porque a evolução emocional ela acontece de maneira gradativa, aos pouquinhos, e tem uma influência muito grande do meio em que esses alunos estão inseridos. E agora falando um pouquinho do uso de filmes como recurso didático, os filmes eles trazem uma possibilidade de aproximação do conteúdo à realidade dos alunos e uma melhor compreensão, porque informa conceitos de maneira sensorial e dinâmica. E os filmes eles sempre têm uma possibilidade para o trabalho escolar, seja os filmes mais comerciais, mais blockbuster, ou até os mais complexos, mais sofisticados. E isso vai depender do preparo do professor em relação ao uso desse filme. Então, quanto mais bem preparado esse professor estiver para o uso do filme em sala de aula, mais e melhor aproveitada vai ser essa estratégia didática. Aqui a gente tem alguns documentos oficiais, né, começando pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela diz que os currículos do ensino médio eles precisam considerar a formação integral do aluno, inclusive a formação dos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Já os parâmetros curriculares nacionais, eles elencam a importância da participação social dos alunos, né, da sociabilidade dos alunos. E a Base Nacional Comum Curricular diz que é necessário conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional. E ainda pretende que os estudantes, ao terminarem o ensino fundamental, eles estejam aptos a compreender a organização e o funcionamento do seu corpo, bem como interpretar as modificações físicas e emocionais. Então, a gente tem aí 3 grandes documentos oficiais, né, que falam de educação e que valorizam a questão da sociabilidade e da formação socioemocional dos alunos. O objetivo geral desse trabalho é criar propostas de atividade para o uso do filme divertidamente que sejam voltadas para os professores dos anos finais do ensino fundamental e com abordagens referentes à inteligência emocional e saúde mental. Já os objetivos específicos, a gente tem analisar os aspectos do filme, seus personagens, falas, imagens, elementos visuais, cores e a interação entre esses aspectos, reconhecer cada emoção representada no filme e a sua importância para a vida social e pessoal, e destacar cenas e falas relevantes para a abertura de um debate ou discussão em sala de aula, propondo abordagens para essas atividades. A metodologia, né, começando com o levantamento bibliográfico, se deu pela busca por inteligência emocional e saúde mental, tanto em português quanto em inglês, nos sites de pesquisa do Google Acadêmico e Cielo, e dando prioridade para aqueles artigos que relacionassem essas temáticas com educação. E foram pesquisadas também essas mesmas temáticas nos documentos oficiais de normatização de currículo que foram os apresentados anteriormente, né? A LDB, o SPCN e a BNCC. Como referencial teórico para o uso de filmes como recurso didático, a gente teve principalmente esses autores, Joseph Champoux, Rosália Duarte, Marcos Napolitano, Daniela Frei, João Carlos Irdes. E no que diz respeito à saúde mental e inteligência emocional,
inteligência emocional foram utilizados dados principalmente da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, bem como os autores Freud, Vygotsky, Robert Plutchik, Daniel Goleman e Paul Ekman. Então, aqui a gente tem a ficha técnica e a capa do filme Divertidamente. Esse é um filme de 2015, tem mais ou menos 1h30 de duração, e ele foi bastante premiado, né, nas principais premiações de cinema. E contando um pouquinho da história do filme, ele fala sobre a história dessa menina de 11 anos, que está nas imagens, a Riley. Ela tem uma boa relação com os pais, tem os melhores amigos dela da escola, ela adora jogar hockey, joga no time da escola. E aí tudo isso muda quando ela e a família precisam se mudar para uma outra cidade. E aí a Riley se vê num conflito emocional, né, que ela não consegue lidar muito bem com essas mudanças, que ela está longe dos amigos, da casa que ela tinha como lar, do time de hóquei, e aí ela não consegue lidar muito bem com essas emoções. E as emoções da Riley e de todos os personagens do filme são representados por esses seres animados que vivem na cabeça dos personagens e que são a nojinho, a tristeza, a alegria, raiva e medo. Também dentro da cabeça dos personagens eles têm as emoções, as memórias, desculpa, que são representadas por essas esferas. E essas esferas, que são as memórias, elas carregam uma cor. Então, aqui do lado direito, nessa imagem do lado direito, vocês podem ver que a memória é azul, porque ela é uma memória triste para a Riley. Então, elas carregam a cor daquela emoção predominante naquele momento. Algumas memórias, que são consideradas importantes para a definição do caráter da pessoa, elas formam o que o filme chama de ilhas de personalidade, que definem a personalidade de cada pessoa. Então, a partir disso, né, a gente parte para os resultados de discussão de trabalho. Adolescentes comumente apresentam emoções contraditórias de maneira intensificada quando comparada a outras faixas etárias. O diálogo sobre experiências emocionais propicia a evolução da capacidade cognitiva de julgamento de uma situação que pode ser geradora de gatilhos emocionais. E o aprendizado de habilidades sociais e emocionais é essencial para se adequar ao mundo atual. Então, a partir disso, foram feitos alguns tópicos sobre o filme, começando pela paleta de cores do filme e a depressão. Então, a gente vê que na imagem da esquerda, a Riley está ali se divertindo, ela estava jogando hóquei com os pais dela, e ela está usando uma blusa toda colorida, uma meia colorida. O próprio cenário, que é neutro, ele tem umas cores um pouco mais quentes, né, mais tendendo para o marrom. Atrás dela tem uma janela que traz iluminação para o ambiente. E na imagem da direita, que é mais para o final do filme, a gente vê que é uma imagem mais monocromática, mais sóbria. Ela está vestida também de maneira muito mais monocromática. O ambiente está em obra, é um ambiente mais confuso. Então, pode ser uma representação da depressão. E o que separa um momento do outro é justamente quando a Riley ela começa a se distanciar daquilo que define quem ela é, né? Que são as ilhas de personalidade. Então, essas ilhas elas começam a ser desativadas e desmoronam. E aqui embaixo a gente percebe que as emoções elas começam a perder o controle do painel de controle, né, que é por onde eles definem as ações e reações da Riley de acordo com cada situação. E aí eles perdem o controle desse painel. E a gente percebe que a Riley ela não consegue mais sentir raiva, ela não sente medo, ela não sente alegria, ela não fica triste, ela não sente mais nada. A proposta de atividade aqui é fazer com a turma um comparativo de como a depressão foi representada no Divertidamente com a Riley, comparando com a saga Harry Potter através dos Dementadores e a música Socorro, que a Cássia Eller canta. Então, para quem não conhece os Dementadores, eles são essas criaturas das trevas que são representadas no filme do Harry Potter. E eles sugam a felicidade das pessoas, né? Eles deixam uma sensação de tristeza e de desânimo, que pode ser uma metáfora para a depressão. E a música da Cássia Eller está disponível no YouTube. Eu separei aqui um trechinho que diz: Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me entregue suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Então, assim, é bem parecido com o que a gente viu sendo representado com o congelamento do painel de controle ali das emoções da Riley. Então, a ideia é abrir a discussão para os alunos sobre essas diferentes representações da depressão. O segundo tópico é sobre as aparências das emoções. O diretor do filme, Pete Docter, ele deu uma entrevista para um canal do YouTube brasileiro, em que ele fala sobre as aparências das emoções, né? Como eles pensaram
na imagem dessas emoções. Então, a Nojinho, ela tem essa aparência, né? Um corpinho pequeno, uma cabeça grande, ela é verde, porque ela lembra um brócolis. Né? Então, é justamente para lembrar essa sensação de nojo para quem está assistindo. A tristeza, ela tem um formato de lágrima, de gota. Ela está sempre andando, se arrastando, sempre demonstrando um desânimo, uma tristeza. Já a alegria, ela lembra o formato de uma estrela, ela foi inspirada numa estrela. E ela está sempre muito animada, sempre otimista, positiva. Já o raiva, ele é bruto e quadradão, ele lembra um tijolo. Né? Ele está sempre muito determinado nas ações dele. E o medo, que é um pouquinho mais difícil de reconhecer, mas ele foi inspirado no nervo. E ele é sempre bastante inseguro, meio destabanado, né? E aqui as emoções dos outros personagens, né? Aqui a gente tem a mãe da Riley, o pai da Riley e a professora dela. A gente percebe que por mais que todos esses personagens eles tenham as mesmas 5 emoções, cada um deles tem um reflexo da personalidade da pessoa. Então a gente percebe que por mais que esses 3 personagens tenham a tristeza é diferente para cada um deles. A proposta de atividade aqui é usar a música Who You Are, da Jessie J, que é uma cantora pop bastante famosa, já teve aqui no Rio já mais de uma vez. Então, pode ser que os alunos conheçam e talvez até gostem, pode tornar a atividade um pouco mais interessante. E a ideia é questionar se eles se sentem pressionados socialmente para não demonstrarem determinadas emoções, quais emoções são essas, e abrir espaço para que eles se perguntem por que eles acham que essas expressões acontecem nos diferentes espaços sociais, né, na família, entre os amigos, na escola, mesmo que essas expressões sejam silenciosas. A música da Jessie J está disponível também no YouTube. E aqui tem um trechinho que diz: tudo bem não estar bem. Às vezes é difícil seguir o seu coração. Mas lágrimas não significam que você está perdendo. Todo mundo se machuca, não há nada de errado em ser quem você é. Então, é justamente falar sobre a aceitação dessas emoções. Partindo para outro tópico, toda emoção é necessária. Praticamente todos os comportamentos que resultam de impulsos e instintos contribuem para a sobrevivência, seja de maneira direta, pela execução de ações de preservação da vida, ou indireta, pela criação de condições vantajosas para a sobrevivência, ou então pela diminuição de influência de condições potencialmente adversas. As emoções e os sentimentos, eles são uma poderosa manifestação dos impulsos e dos instintos, constituindo uma parte essencial da sua atividade. Então, aqui, logo no início do filme, a personagem Alegria, ela introduz para o telespectador as outras emoções. Então, essa é a maneira em que o filme mostra para o telespectador quem são as emoções e o que elas fazem. Então, aqui, essa legenda que vocês estão vendo na imagem são as falas da Alegria falando. Esse é o medo, ele manda bem no quesito segurança. E realmente, né, o medo, ele nos protege, as nossas vidas, elas são salvas porque nós somos capazes de responder a ameaças de danos de forma protetora e sem pensar. Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene física e socialmente. Então, as reações de nojo, elas nos tornam cautelosos quanto a entrar em atividades que literalmente ou figurativamente podem ser tóxicas. Ou seja, né, literalmente tóxicos são aqueles alimentos que a gente não gosta ou que têm uma aparência de estarem estragados, de já não estarem mais bons. Ou situações que sejam tóxicas, né, relacionamentos tóxicos, situações tóxicas socialmente e emocionalmente. Isso também é responsabilidade dessa personagem Nojinho. Em algumas literaturas também, ao invés de nojo, aparecem as palavras aversão, repulsa, repugnância, que todas denotam esse papel da personagem Nojinho. Esse é o raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. E aí, como o Paul Ekman diz, né, até a raiva, que é uma emoção que a maioria das pessoas gostaria de desligar, ela é útil para a gente. Ela avisa aos outros e a nós também quando as coisas estão nos frustrando. A raiva nos motiva a tentar mudar o mundo e trazer justiça social e lutar pelos direitos humanos. E aí, quando chega no momento da alegria definir quem é a tristeza e o que ela faz, ela diz: eu não sei muito bem o que ela faz. E aí a gente percebe que durante o filme, a personagem Tristeza, ela é sempre um pouco renegada, sempre posta de lado, né? Os personagens não ligam muito para ela. Tem até um momento aqui que a Alegria, ela desenha um círculo no chão com giz e fala: ó, esse é o círculo da tristeza, seu papel é garantir que toda a tristeza fique aí dentro, a gente não pode deixar o Riley ficar triste de jeito nenhum. E, na verdade, a tristeza
pela perda, ela pode trazer a ajuda de outras pessoas, porque esse sentimento ele está ligado diretamente à capacidade de ser empático. Então, a tristeza, sim, tem uma importância na vida das pessoas, né? E na hora de descrever a si própria, né, a alegria, ela não se descreve, não se apresenta, não fala o que ela faz, mas ao longo do filme a gente percebe que ela sente que a função dela é deixar a Riley feliz 24 horas por dia, né, o tempo todo feliz. E mesmo no filme a gente percebe que isso não é possível, porque a própria personagem Alegria, ela demonstra tristeza em vários momentos do filme. Então, se nem mesmo a Alegria consegue ficar feliz 24 horas por dia, quem dirá as pessoas, né, que têm múltiplas emoções. As outras emoções, elas também têm essa supervalorização da alegria, né? Então, no momento que ela não está na sala de comando, lá no painel de comando da Riley, as outras emoções ficam preocupadas, eles até querem fingir ser a alegria, agir como a alegria, para tentar fazer a Riley alegre, e é claro que não dá certo, né? A proposta de atividade aqui é propor uma reflexão quanto às memórias bases que cada aluno tem e quais emoções estão relacionadas a cada uma dessas memórias. Então, a ideia é simular a existência de uma inovação tecnológica que permita que sejam apagadas determinadas memórias ou que sejam alteradas emoções relacionadas a elas. Então, assim, os alunos, eles acham que seria interessante para eles apagar alguma memória, ou então alguma memória que era triste, tornar ela feliz. Quais seriam os impactos disso na vida atual desses alunos, né? O que eles acham que iria acontecer? Outro tópico, falando sobre o amadurecimento das emoções. Aqui a gente tem as emoções da Riley, a gente percebe que em vários momentos eles ficam disputando ali o painel de controle, todo mundo quer decidir o que fazer, eles não respeitam muito bem o espaço um do outro. E aí, quando a gente vê as emoções dos pais da Riley, que já são adultos, a gente percebe que eles respeitam muito mais o espaço um do outro, o momento do outro tomar decisões. E isso porque, né? Crianças, com o tempo, elas passam a apresentar uma concepção mais complexa das emoções. Elas experienciam emoções mais específicas e vão aceitando melhor os sentimentos considerados negativos. Então, existe esse amadurecimento gradativo em relação à percepção das emoções. E se a gente reparar no filme, as emoções da mãe da Riley, elas são comandadas pela tristeza, e as do pai da Riley são comandadas pela raiva. Então, quando acontece alguma coisa, as outras emoções olham para essas e perguntam: e aí, né? O que a gente vai fazer agora? Isso não quer dizer que a mãe da Riley seja uma pessoa triste ou que o pai da Riley pode ser uma pessoa estressada ou alguma coisa assim. Na verdade, lendo as literaturas, a gente pode traçar aí um paralelo, uma relação de que ter as emoções comandadas pela tristeza pode ser um sinal de compaixão e empatia pelo sentimento alheio. Isso porque as mulheres, elas possuem uma maior tendência de reconhecer a tristeza e, como já foi falado anteriormente, esse sentimento está diretamente ligado à capacidade de ser empático. E a raiva, ela tem uma maior importância na reação a possíveis ameaças. Isso pode representar um instinto de proteção com a família. E é bom deixar claro aqui que essas são análises desses dois personagens específicos, né, da mãe da Riley e do pai da Riley. O filme não fala que mulheres sempre são comandadas pela tristeza e homens pela raiva, né? Isso não é demonstrado nem no filme e não pode ser inferido nem na vida real. E a proposta de atividade aqui é assistir com a turma o episódio Como Lidar com a Raiva da série documental Headspace, Meditação Guiada. Esse episódio tem 18 minutinhos, é bem rápido. E essa série, ela introduz o tema central do episódio, né, que nesse caso é a raiva, como lidar com a raiva. E aí ela vai levando o telespectador aos pouquinhos para uma meditação guiada. É interessante fazer isso com os alunos porque a meditação ela tem efeitos neurofisiológicos que envolvem alterações autonômicas e hormonais e é capaz de resultar em uma conduta mais contemplativa e acolhedora para quem exercita a meditação. O penúltimo tópico é o aumento da complexidade do painel de controle. A gente vê aqui que no início do filme, né, nessa imagem da esquerda, o painel de controle só tinha um botãozinho. E aí, durante todo o desenvolvimento do filme, né, essa imagem aqui de cima é o painel de controle da Riley, né, durante o filme. A gente já vê que já tem vários novos botões e manivelas e alavancas, né? E aí, no final do filme, depois da Riley ter passado por todas essas confusões emocionais, ela já está se aproximando aí aos 12 anos de idade, da puberdade, em que muitas alterações emocionais acontecem. Então, a gente vê que tem esse painel de controle que é muito maior, com muito mais opções para as emoções comandarem, né, as ações e reações da Riley.
A interação entre indivíduos e elementos que os cercam no ambiente, tais como outros indivíduos, se torna cada vez mais complexa com o passar do tempo. Para Vygotsky, a capacidade criadora do ser humano está interligada às emoções, sendo construída e ampliada com a vivência de experiências pessoais ou alheias. Então, a gente pode perceber, fazer essa relação aí entre esse aumento do painel de controle, né, essa complexidade do painel de controle com o tempo, fazer essa relação com essas vivências de experiências que Vygotsky cita, né, que estão relacionadas às emoções, às complexidades das emoções. A proposta de atividade aqui é utilizar o filme de animação Operação Big Hero. Esse filme, em síntese, né, resumidamente, a sinopse do filme é esse menino que está aqui em cima da imagem, né, tem 14 anos de idade, e ele adora tecnologia e constrói robôs. Mas assistindo o filme, a gente percebe que é muito mais profundo do que isso, né? Esse menino de 14 anos, ele está lidando com momentos de perda e de frustração, e ele tem uma certa dificuldade de aceitar as emoções que ele está sentindo. Então, em alguns momentos do filme, ele toma decisões precipitadas porque ele não está conseguindo lidar com a raiva dele, ele não está conseguindo lidar com a perda que ele teve, as frustrações que ele teve. Então, a ideia aqui é abrir a discussão com os alunos sobre as formas em que o protagonista ele encontrou para resolver esses problemas apresentados no filme e questionar o que poderia ter sido feito em relação às emoções do personagem nas situações que ele vivenciou. O último tópico são as ilhas de personalidade. Então, aqui, como bem descreveu a personagem Alegria, né, as ilhas de personagens são o que fazem da Riley a Riley. E no início do filme, ela tem essas 5 ilhas de personalidade. Tem a ilha da bobeira, que são as palhaçadas, as brincadeiras, a ilha da amizade, a ilha do hockey, a ilha da honestidade e a ilha da família. E aí, em determinado momento, né, com essas confusões emocionais da Riley, ela começa a se distanciar emocionalmente de tudo isso que ela valoriza e que faz ela ser quem ela é. E aí essas ilhas, aos poucos, elas vão sendo desativadas, né, elas vão ficando apagadas, e aí elas desmoronam. E a queda dessas ilhas, né, ela representa o distanciamento da Riley de tudo aquilo que representa ela, e essa agonia emocional ela pode ser considerada como um dos sintomas centrais da depressão. Então, aqui no final do filme, né, depois que tudo se resolve, que ela consegue lidar melhor com as emoções dela, ela aceita melhor as emoções dela, todas essas ilhas que caíram, elas se reconstituem e tem ilhas novas, né? Tem a ilha da boy band, tem a ilha da internet, tem a ilha dos livros de romance de vampiro, enfim, a personalidade dela vai ficando muito mais complexa. E a proposta de atividade aqui é utilizar o episódio Queda Livre da série Black Mirror. Esse episódio, ele tem um aplicativo que ele é um pouco similar com o Instagram, que as pessoas conseguem postar foto, curtir, e elas avaliam umas às outras, ou seja, elas vão dando nota umas para as outras. Então, se você foi bem atendido numa lanchonete, você pode dar uma nota alta para o atendente, ou se ele não sorriu para você, você pode dar uma nota baixa para ele. E a grande problemática aqui é que esse aplicativo ele é utilizado pelo governo, né? Ele praticamente separa, divide a sociedade em castas, em classes sociais, né? De acordo com essas avaliações. Então, assim, tem condomínios de luxo que só podem morar quem tiver nota acima de 4,5, por exemplo, né? Se você vai ser multado, o guarda ele pode te tirar a pontuação. Então, as pessoas elas começam a agir de maneira que elas não agem normalmente, de maneira que não é parte da personalidade delas, só para elas serem mais bem aceitas no ambiente em que elas estão. Então, a ideia é propor para que cada aluno escreva em uma folha de papel quais eles acreditam ser as suas ilhas de personalidade, aí o professor pode embaralhar e ver se os alunos conseguem descobrir a quem pertence cada ilha de personalidade, né? Se os alunos acham interessante eles serem reconhecidos pelas ilhas de personalidade deles, ou se eles preferem esconder essa personalidade, né? E aí questionar se eles já sentiram vontade de mudar alguma característica neles para tentar ser mais bem aceito em algum ambiente, como acontece no episódio. Então, aqui tem uma cena da personagem principal que ela fica treinando a risada dela na frente do espelho para ela tentar rir de maneira mais agradável para os outros e ser mais bem avaliada. Aqui ela toda feliz de ter sido bem avaliada, né? E aqui o momento em que ela é punida por um guarda, ela perde algumas pontuações pelo guarda porque ela falou um palavrão em voz alta na rodoviária. Isso não é bem visto, né? Aqui a gente tem uma tabelinha com todos os tópicos que foram destacados em relação ao filme.
e embaixo todas as atividades que foram propostas referentes a cada um desses tópicos e quantos tempos de aula seriam necessários para cumprir essas atividades. Então, ao todo, seriam necessários 10 tempos para fazer todas essas atividades. E as considerações finais do trabalho: os filmes são capazes de informar, instruir, alertar e ensinar. E o filme, divertidamente, ele consegue passar conceitos complexos como depressão e amadurecimento emocional em uma trama super leve e divertida, né? E ele enfatiza a importância da valorização de cada emoção e saber lidar com as mesmas. Cada vez mais nota-se a necessidade de trabalhar a inteligência emocional e cuidar da saúde mental nas escolas. Se o filme for utilizado em sala de aula, né, como recurso didático, ele pode servir para os alunos como uma forma de identificar e compreender determinadas emoções, e por isso espera-se que a utilização do filme e das atividades sugeridas seja um pontapé inicial para ser discutido em sala de aula a importância de conhecer, avaliar e valorizar as próprias emoções e a de outras pessoas. E é isso, obrigada. Muito obrigada, Beatriz, pela sua brilhante apresentação. Meu Deus, que aluna, né? O que dizer, eu mereço isso, é demais. Excelente apresentação, viu? Então, eu vou... Parabéns pela apresentação. Obrigada. Linda. Eu vou convidar para falar a nossa professora convidada, que é de praxe na UERJ, o professor mais externo é o primeiro a falar. Então, eu chamo a mestra Luciana Cerqueira, da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, para dialogar com a Beatriz. Luciana, seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, Andréia. Enfim, obrigada pelas palavras, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar aí conhecimento e aprendizado. Beatriz, queria primeiro te dar os parabéns. A gente já tinha conversado, né, no momento das entrevistas. Eu li o trabalho, está muito bem escrito, muito cuidadoso. Enfim, muitos parabéns para você. Obrigada. Eu fiquei aqui pensando em alguns pontos que você não aprofunda no trabalho, mas que eu achei importante trazer para a gente poder bater um papo rapidinho, né? Assim, você traz a importância do uso do cinema, mas aí eu vou pegar um pouco pelas artes, né? As artes como um todo poderiam ser uma ferramenta de trabalho, pensando aí que desde Freud as artes são vistas mesmo como ferramenta de sublimação, né? O cinema, em especial, é muito utilizado para manifestar, para transmissão, né, de criticidade, da possibilidade de transformação do mundo, do quanto as pessoas são tocadas a partir da imagem, né? Isso tem ali um apelo mais imediato, vamos dizer assim. Então, eu acho que foi uma escolha muito feliz a sua de pegar o cinema como uma ferramenta transversal de trabalho na escola para se pensar a saúde mental dos estudantes. Por outro lado, eu fiquei assim um pouco aqui curiosa de te perguntar algumas coisas assim. No seu projeto de pesquisa, eu vi que você foi bolsista, né, no CAP da UERJ. Eu queria te perguntar, na sua experiência, como é que você observava a possibilidade dos professores de acolherem o mal-estar psíquico dos alunos? Estou perguntando isso porque isso não é uma encomenda efetivamente fácil, sabemos disso, né? Tanto porque os professores têm em si algumas limitações mesmo de formação para lidar com mal-estares mais severos ou até manifestações ali que pode trazer mesmo um embaraço, né, a eles, de como lidar com isso, como abordar, e também porque, na minha experiência, pelo menos de trabalho, antes de estar na função que eu estou, eu fui durante muitos anos psicóloga num posto de saúde muito próximo a uma escola pública, na região da Zona Oeste, Campo Grande. E, diante de um determinado momento, de uma demanda muito grande de alunos encaminhados para tratamento, alunos também do fundamental, a gente decidiu fazer um trabalho com a escola, era um CIEP, né? E uma das grandes questões colocadas pelos professores à época era o quanto eles se sentiam muito pouco instrumentalizados para poderem lidar com o mal-estar que os alunos apresentavam, né? Então,
para desde encaminhar o aluno muito ruidoso, mas que não necessariamente tinha qualquer questão de transtorno mental, né? Mas dentro de uma sala com 35 alunos, aquele muito barulhento, efetivamente é o que mais incomoda o professor, que imagina uma sala com 35, 40 crianças, né? Na realidade escolar da rede pública municipal. E, por outro lado, quanto nós observamos crianças muito silenciosas, mas num sofrimento assim, atroz, né? E que os professores não tinham ferramentas, não se sentiam instrumentalizados e muito solitários para dar conta daquilo, né? Assim, até dizendo de uma convocação excessiva que se esperava do professor. Uma professora até dizia, a gente tem que ser um misto de neurologista, padre, pai, mãe, psicólogo, para nós também é muito difícil. Então, eu queria colocar isso como uma pergunta para você. Na sua experiência de pesquisa, se foi possível para você observar como os professores desse colégio em particular conseguiam lidar com essas manifestações que, porventura, apareceram. Perfeito. Assim, eu estagiei em turmas do ensino fundamental 1, né? Então eram alunos mais novinhos, né? Eu peguei turmas de alunos que tinham 6, 7 anos de idade até uns 10, 11 anos. E eu fiquei em várias turmas diferentes, né? Então eu consegui observar vários professores diferentes dando aula. Em cada turma, geralmente, tinham 2 professores que revisavam, né, os dias. E assim, realmente, cada professor ele tem a sua maneira, né, claro, de lidar com os alunos, de lidar com as situações, mas uma professora em específico, uma aluna em específico, ela me marcou bastante, que eu acho que foi o que me motivou a fazer esse trabalho, né, que era uma aluna do primeiro ano do ensino fundamental. Ela tinha, acho que, 6 anos, e ela era, como você falou, né, era uma aluna muito quietinha, muito silenciosa, e ela tinha muita dificuldade, ela tinha medo de fazer tudo, assim, a professora passava uma atividade e antes mesmo dela tentar fazer, ela já chorava quietinha ali no canto dela, e ela já chorava porque ela achava que ela não ia conseguir fazer. Então, assim, e a professora, ela teve um papel, assim, que, ao meu ver, foi espetacular, assim, em todos os momentos ela sentava e conversava com essa aluna, né, porque, assim, o aluno silencioso foi realmente o que você falou, ele não chama atenção, né? A gente, quando está numa sala de aula com 30 alunos, a gente olha para aquele que está gritando, que está falando alto, que está levantando de um lado para o outro. Mas esse aluno silencioso, ele também merece uma atenção, precisa de uma atenção especial também. E essa professora deu muita atenção para essa aluna, e em determinado dia ela chamou os pais dela para conversar em sala de aula e perguntou se eu queria estar presente nessa reunião. E aí eu percebi, assim, né, como que é importante também conversar com os pais, conversar com o aluno, valorizar essas questões que o aluno está sentindo, né, para tentar entender o que está acontecendo ali, porque realmente aquilo era um fator limitante para ela. Ela já estava chorando, já estava triste, como é que ela ia conseguir aprender depois disso, né, como é que ela ia conseguir aprender estando naquele estado emocional, né? Então, acho que essas observações nessas salas de aula foram que me motivou a fazer esse trabalho e falar dessa temática. Sim. Outro ponto que eu fico também assim, muito curiosa de colocar aqui, né, estando com tantos professores, é um ponto que eu fiquei pensando, né, Beatriz? A gente vem sofrendo aí muitas modificações no que tange aos currículos escolares, as políticas governamentais atuais, elas vêm, inclusive, apontando cada vez mais para que os temas transversais não compareçam no currículo básico, né? Inclusive aí, com a supressão, de alguma forma, de disciplinas mais sensíveis e que conseguem um pouco mais aí, tocar o aluno, sobretudo o aluno que está com questões mais emocionais. Então, como é que vocês, né, e acá para poder abrir um pouco mais a discussão, pensam a possibilidade mesmo, frente a essas mudanças curriculares, do impacto disso sobre a liberdade de cátedra do professor e a possibilidade de trabalhos mais transversais, visando aí a formação do indivíduo, do sujeito no equipamento escolar, como um sujeito biopsicossocial mesmo, né? Até porque, na faixa etária que você estudou, uma das principais formas de manifestação do mal-estar do adolescente, né, ou do pré-adolescente, efetivamente é o impacto disso sobre o pedagógico do aluno,
né? Assim, o rendimento, a baixa de rendimento, a não interação no equipamento escolar com os amigos. A gente, há uns 4 anos, na cidade do Rio de Janeiro, vem vivendo, de fato, uma incidência muito grande de tentativas de suicídio e automutilação em jovens, né? E aqui eu falo de crianças, inclusive, nós já recebemos na rede crianças de 9 anos que tentaram suicídio, então, até pessoas efetivamente abaixo aí da pré-adolescência, ainda estão, né, na infância, e como é que a gente pode estar pensando formas de reinventar, de fato, as práticas escolares, e aí está pensando a formação global do aluno, né? Já que a escola não é só um espaço de transmissão de conhecimento, mas também promotora de um outro lugar social. É isso que a gente espera, né, dos equipamentos escolares. Assim, essas alterações de currícula, de tentar reduzir cada vez mais essas temáticas, é realmente um retrocesso. Assim, a gente vê que, dos documentos que eu trouxe no trabalho, né, a gente tem a LDB, que é de 1996, e os PCNs de 97. Então, assim, já tem mais de 20 anos que essas temáticas estão nos documentos oficiais, né, em que é necessário falar, né, que já se sabe que é necessário falar sobre aprendizado socioemocional, e que, ainda assim, não existe um preparo dos professores, né? Eu acredito que na graduação de pedagogia seja mais falado sobre isso, mas também tem os professores, né, de licenciatura de várias temáticas, né, de vários assuntos, e que a gente não é preparado para lidar com essas situações, né? Todos os professores vão entrar em contato com múltiplos alunos, né, que têm múltiplas emoções, e que a gente não está preparado para lidar com isso, né? Na graduação, a gente não é ensinado a lidar com isso. Eu acho que em toda a graduação de biologia, né, eu tive uma aula que foi de fisiologia, que foi um dia que foi falado sobre emoções, né, sobre a fisiologia das emoções. E foi isso que eu vi sobre emoções, e ainda assim não é uma maneira de como lidar com isso em sala de aula, né? Então, mesmo que se esteja lá escondido nos documentos oficiais, ainda existe uma defasagem muito grande de como o professor estar preparado para lidar com isso quando ele dá de cara com situações dentro de sala de aula. E né, lendo os arquivos da OMS, né, a gente vê que os países subdesenvolvidos, né, eles têm uma tendência maior de apresentarem questões como depressão, ansiedade e tudo mais. Então, assim, a gente entra em salas de aula de escolas municipais, por exemplo, com 40 alunos, e como é que o professor vai conseguir lidar com questões emocionais individuais de cada aluno numa sala que mal tem preparo, né, numa escolaridade que mal tem preparo para receber esses alunos, e um professor que também não teve tanto preparo assim na graduação para lidar com essas emoções. Então, realmente, existe essa defasagem muito grande, né? Por isso que eu acho que é importante a gente trazer essa discussão. Eu fico até mais preocupada não com a formação em si, né? Porque, de fato, talvez o professor também não pudesse receber toda a formação necessária para isso, mas de serem extintos os espaços possíveis de construção de sensibilidades a isso, né? Porque é claro que o professor, ao se ver diante de um aluno com sofrimento, também dependerá, de algum modo, de como ele próprio é impactado frente àquilo, como ele próprio é tocado, né? Até porque, a depender do contexto socioeconômico do próprio professor, ele mesmo pode estar num sofrimento muito grande. Até trazendo dados para cá, o magistério é uma das profissões onde os profissionais mais adoecem atualmente, né? Então, isso são dados já bem antigos, inclusive. Tem uma sobrecarga, tem uma convocação, sim, que a gente precisa dimensionar como excessiva ao professor, né? Nesse sentido, o sentimento de solidão pode se dar, de fato, para o profissional, sobretudo diante de um contexto de violência, porque você até estudou na escola que fica num contexto relativamente favorável da cidade do Rio de Janeiro. Mas se a gente pensar as escolas como um todo, no país que a gente vive, a gente tem realidades socioeconômicas muito díspares e, portanto, realidades que vão se impor ao professor de uma forma também a confrontá-lo com valores morais do próprio
professor, com valores sociais do próprio professor, com valores emocionais, né? Então, a gente sabe que isso tudo é muito subjetivo, né? E fica ali numa linha muito tênue do que cada um pode conseguir também acolher e exportar. Mas o que me preocupa é a gente não poder agora investir em espaços de discussão, inclusive para acolher o próprio professor, para que ele possa estar instrumentalizado também para essas temáticas, considerando a importância de discernir o que é a depressão. A depressão é uma tristeza patológica, né? Assim, todos nós entristecemos um dia, ou viremos entristecer. Entristecer, inclusive, é saudável, é normal, né? Assim, botando muitas aspas aí para a palavra normal, que é uma palavra que eu, inclusive, uso muito pouco, mas para atingir assim, o público em geral, é isso, todos nós iremos entristecer. Se a gente estiver atravessando um momento de luto, um momento de adversidade, iremos entristecer. A depressão é quando essa tristeza vai aí tomando ares de patologia, né? Porque é isso, o luto dura para sempre, nenhuma tristeza durará para sempre, a pessoa vai ali se ressignificando frente ao seu próprio sofrimento. A depressão é quando isso vai ali se estendendo e não sendo possível. E um outro ponto importante, né, é que muitas vezes agressividade, mau humor, isso tudo são manifestações depressivas. Depressão não é estar chorando somente, deitado em cima de uma cama, não querendo comer ou tomar banho, né? Existem muitas outras formas de manifestar o mal-estar. O que em criança e adolescente também, em alguns momentos, fica mais difícil para o leigo de mencionar, né? Porque tem toda a fantasia da criança, tem todas as mudanças e oscilações de humor dos adolescentes. Então, é importante que a gente esteja atento mesmo. Aquele aluno que começa num calor de 40 graus e para a escola de casaco, né? Será que esse aluno não está se automutilando? Né? Será que ele não vem aí apresentando lesões? A gente tem isso, o próprio suicídio, como um assunto tabu na nossa sociedade. Eu atendo no meu consultório uma professora que, há 2 anos, ela ficou muito mal porque uma das alunas dela se suicidou e ela se perguntava isso, o que nós na escola não vimos? E aí, quando a família pôde conversar com a escola, essa moça já tinha tentado 17 vezes o suicídio até ter o êxito. E a escola não sabia, a família jamais tinha comunicado o equipamento escolar por vergonha. Então, assim, a gente está falando de uma temática que é muito grave, é real, está para nós, né, na sociedade, como uma das manifestações do sofrimento humano, mas é aquela manifestação onde, para nós, psiquicamente falando, não restou nenhuma outra saída subjetiva ao sujeito, nenhuma outra forma de dialética foi possível, nenhuma outra forma de simbolização. Por isso, para nós, em psicanálise, o suicídio é a passagem ao ato mais grave que existe, porque ela é a ausência total da linguagem, né? Onde nenhuma outra simbolização foi possível. Então, assim, queria poder estar compartilhando essas perguntas aqui com vocês, vou também ouvir um pouquinho todos e a Beatriz. Queria parabenizar mais uma vez a Beatriz e a Andréia, né? Enfim, por estar aqui, me coloco disponível a perguntas se vierem, tá bom? Obrigada, Luciana. Eu queria só aproveitar para complementar que a sua fala me lembrou alguns momentos. Inclusive, eu vivenciei lá no CAP, foi um dia, se eu não me engano, um sábado, né, atípico da escola, em que eles tinham uma feira de ciências, e eu fui para assistir os trabalhos, né, da feira de ciências, e aí uma menina, que eu acho que era do ensino médio, acredito, o primeiro ano do ensino médio, ela não compareceu ao trabalho, e o grupo dela, né, se perguntando onde está ela, ligando para todo mundo, ela não apareceu para apresentar o trabalho. E aí, depois de um tempo, a gente veio a ficar sabendo que essa menina tinha cometido suicídio momentos antes de ir para a escola apresentar o trabalho. Né? E óbvio que foi um momento que mexeu muito com a escola, né? A escola se mobilizou, botando cartazes, né, de cartazes de saúde mental, espalhando pela escola e começando a falar mais sobre esse assunto. Enfim, com certeza
muito marcante para todos os alunos em volta, né, os amigos dela, e a história dela, que depois eu fui ficar sabendo, era até um pouco parecida com o que é passado no filme, né? Ela, na verdade, morava em outra cidade e veio morar no Rio de Janeiro, acho que talvez só com a mãe ou só com a irmã, alguma coisa assim. Enfim, né? Acabei vivenciando essa situação que é triste a gente ver uma menina de, sei lá, acho que 15 anos, talvez 16 anos. E outra coisa que você comentou, né, sobre os professores, né, que os tem que olhar também o lado do professor, né, que às vezes ele também passa por várias questões. E eu pesquisando artigos sobre essas temáticas, né, de saúde mental e inteligência emocional que articulassem com a educação, eu encontrei muitos artigos falando sobre essa relação, mas voltada para o professor, né, para a saúde mental do professor dentro da educação. Então, realmente é uma outra temática, mas que também é muito importante, muito que precisa ser falada também, né? Sim. Muito obrigada, Luciana, pelos seus comentários, tudo anotado, e obrigada mesmo, porque para nós aqui da área de ciências biológicas é uma novidade, uma pequena aproximação na área da saúde mental e que tem nos dado muita sensação boa de que é necessário seguir nesse caminho. Depois eu vou até comentar mais, eu não vou me estender agora para poder passar a palavra para outra membro titular da banca, a doutora Rosane Meirelles, do Departamento de Ensino, Ciências e Biologia. Obrigada, Rosane. Obrigada, Andréia. Obrigada, Bia, pelo convite. Já, né, na leitura do trabalho, assim, para mim já foi muito legal, assim, de participar só pela leitura, assim, do título eu já gostei. Então, todos os filmes que você citou no trabalho eu já gostei muito, porque eu já tinha assistido várias vezes, porque eu tenho filhos na idade que gostaram muito dos filmes e assistem 10, 15 vezes, assim, então, todos os filmes que você cita, né, no trabalho, então, para mim já foi, assim, um ganho ver um conjunto de filmes que você apresenta utilizados na sala de aula, que é o que eu gosto de fazer também. Então, assim, casou direitinho, assim, quando, né, obrigada pelo convite, assim, pela oportunidade de fazer essa leitura. E aí, né, eu já não tenho nem como rasgar elogios, assim, porque, na verdade, assim, a Bia é uma ótima aluna, sempre foi, assim, tanto em disciplinas, né, quanto no trato, assim, né, então é uma ótima pessoa, então não tem muito... se eu ficar falando muito, aí os alunos estão assistindo, falam, mas de mim você não fala isso, tal, né? Mas todos são ótimos, né? Assim, mas a Bia, né? O momento hoje é dela, assim, então ela é uma ótima aluna, né? Tanto na discussão, né, dos temas em sala de aula, nas disciplinas que a gente pôde estar juntas, quanto também na inteligência mesmo de ligar informações, e isso aparece muito na sua monografia. Então, aproveitando assim que a gente tem vários alunos assistindo, assim, então assim, uma monografia feita na pandemia, né, nesse período em que a gente teve que reinventar a forma de ver o tema de pesquisa, em que a gente não podia estar na escola, não podia estar fazendo um levantamento junto com alunos, fazendo algum tipo de avaliação. Essa é uma monografia assim, perfeita, né, em relação ao tema, em relação à forma como ela foi desencadeada e em relação à qualidade dos resultados. Então, assim, vocês duas, né, estão de parabéns assim, pela escolha do tema, pelo momento que a gente está vivendo, então pela escolha da discussão que foi feita no trabalho e a condução do trabalho. Então, assim, os objetivos estão bem desenhados, a forma, né, de relação de cada um, né, dos temas citados. Então, assim, como publicação futura, eu acho que cada uma desses relatos que você apresenta dá uma publicação, assim, você chama, fala, precisa de 10 horários, assim, né, de carga horária de sala de aula. Aí eu ainda coloquei lá, né, a primeira leitura, eu li umas 3 vezes, assim, cada um com um ponto de vista, assim. E aí no primeiro eu falei assim, poxa, mas o professor não tem 10 tempos disponíveis para falar sobre esse tema, mas ele pode escolher um deles que já vai ser de grande relevância e um outro professor escolhe um outro, sabe? Então você tem... E o professor, a partir dessa proposta, pode também buscar outros filmes, outras músicas, outras inserções, assim, de sala de aula, que não precisa nem tanto esforço, a partir da própria, né, do que ele gosta, do que os alunos gostam, ele consegue fazer essa relação, ou seja, dá para fazer. Então, você mostrou nessa proposta
que dá para fazer, e quem sabe você ainda pode pegar isso daí, sei lá, numa proposta de mestrado, né, na pesquisa e ensino, você fazer levar isso para a sala de aula, avaliar como é que acontece e trazer, eu acho assim, tem trabalho de mestrado que eu não vejo com tanta qualidade quanto, né, não é rasgação de seda, né, a Andréa me conhece, ela sabe que eu prezo pela qualidade do trabalho, assim, então, assim, eu fiquei muito feliz de ler o seu trabalho de uma monografia de graduação, com pouco tempo que vocês têm para desenvolver um trabalho com tanta qualidade. Então, assim, já agradeço, né, de antemão por ter podido participar e para mostrar também que é possível, né? Então, assim, né, você fez várias leituras, várias inserções de análise e discussão, que de repente fala, mas eu não teria tempo para ler, mas, né, foi um esforço seu também, um esforço pessoal de se aprofundar mais em cada um dos temas. E esse tema, saúde mental, ele não é muito fácil da gente lidar, porque nós não temos essa formação, né? Então, assim, eu já tive um aluno que queria trabalhar com o tema depressão, eu falei, olha, eu não tenho condição de sozinha dar conta, então foi legal que você mostrou no trabalho que você fez as leituras, você buscou as pessoas também para te auxiliar, então isso sabe, interdisciplinaridade, é você trazer os elementos que você não tem na sua formação, no seu trabalho, e saúde mental, a gente não tem isso na formação, mas é cobrado na BNCC, nos documentos, ou seja, a promoção da saúde, né? Você tem lá as práticas integrativas do SUS, você tem as questões de educação e saúde que são importantes, que são temas transversais, e na hora da nossa formação a gente quase não tem, né, esse tipo de formação, quase não, às vezes posso dizer que não temos, né, na formação, e aí você depois se depara, você já tem a experiência, se deparar com isso na própria, né, na sala de aula, e o professor tem que se desdobrar. Então, isso vale, isso é legal, assim, de mostrar nesse trabalho, que eu acho que você pode até aprofundar um pouquinho mais nas considerações finais, lembrar isso, né, então, assim, nas considerações finais, lembrar que a gente não tem isso na formação, mas que aí você fez essa análise, né? Mas isso aparece nos documentos curriculares e na prática do cotidiano do professor isso vai aparecer. Então, acho que vale a pena, eu até escrevi lá, para depois, no final, você colocar. Então, assim, eu vou fazer poucas considerações, porque a maioria delas estão relacionadas ao texto, que são normais, assim, né? Questões de tempo verbal, questão de letra, vírgula, não citou quadro no texto e está lá Então, são coisas, assim, que não atrapalham em nada a relevância do seu trabalho. Então, assim, eu vou fazer algumas considerações, e as demais, que eu fiz diretamente no texto, eu vou repassar para vocês depois, tanto em relação à sugestão de formato, quanto de comentários mesmo, tá? Então, nem todos eu vou apresentar, vou falar bem para poder também não me estender muito. Eu estou olhando, então, a tela do meu arquivo em Word, então, qualquer coisa que você quiser, eu não estou vendo vocês agora, então, qualquer coisa, você pode me interromper, tá? Que eu não vou estar vendo você levantar a mão, assim, né? Que ele é educadinha, tá, a Bia tem isso, educadinha, assim, então ela vai só levantar a mão, né? Então, ela pode falar, tá bom? Tá bom. Então, em relação ao tipo, né, de trabalho, as citações, né? Então, na metodologia, né, que é a página 19, você fala no levantamento bibliográfico, né? Então, foi ótimo, assim, a descrição está seguindo o objetivo, assim, eu adorei, assim, a construção do texto está muito boa, o texto está claro de ler, né? E aí, você não colocou, que aí também, assim, depois eu vendo assim, você colocou, assim, saúde mental, né? Colocou as palavras em português e em inglês, e aí a saúde mental você colocou assim, nos sites de pesquisa, Google Acadêmico e Cielo em geral, porque às vezes a gente coloca restringe assim, vai ser no ensino de ciências, vai ser na educação, né, tal, então, mas não atrapalha, era só mesmo para citar na hora que você fez o levantamento bibliográfico, se teve mais alguma restrição, porque, por exemplo, inteligência emocional, entre aspas, traz um número de trabalhos de inteligência emocional separado, trazem muita coisa de inteligência e muita coisa de emocional separado. Né? Então, só para mostrar, assim, lembrar, né, para quem está lendo que faz diferença, as aspas fazem diferença no trabalho. Então, só mesmo para ressaltar isso, né? E aí, no referencial teórico, né, também, assim, elogiar seus slides, ficaram muito bem, muito claros, assim, né, toda a construção e a forma de apresentar os slides também ficou bem claro, ficou, assim, já estava claro no texto, mas também os seus slides foram bem
bem apresentados, né? E aí, no referencial teórico, que você já cita nessa parte da metodologia, do levantamento bibliográfico, eu separaria em 2 grupos, porque, na verdade, você tem o referencial teórico mesmo, que são aqueles autores que fazem menção a questões de socio-interacionismo, sobre questões da saúde mental, né, que é o segundo grupo aqui que você cita, que é Champeau, Duarte... não, mentira, deixa eu subir, eu tinha trocado a ordem. Você colocou Freud, né, que é questões gerais, né, da psicanálise, Vygotsky, Plutchik, não sei se é assim que fala, Goleman e Ekman. Né? Então, esses autores são o seu referencial teórico, que são autores que realmente escreveram obras que estão relacionadas ao tema da sua pesquisa, que é a saúde mental, a questão da interação entre as pessoas, né, em relação à forma como as relações né, entre as pessoas acontecem. O outro grupo, que você também colocou como referencial teórico, na verdade, eles são embasamento sobre o uso de filmes como recurso didático. Então eu até reescrevi no texto, você coloca assim, os autores, e aí nem tem o ano deles, aí eu pediria para colocar o ano, até alguns eu coloquei. Então, assim, para embasamento sobre o uso de filmes como recurso didático, foram buscados autores que também fizeram uso desse recurso, tais como, aí tem lá o nome de todo mundo, Champeau, o ano, Duarte, 2002, Napolitano, o ano, Frei, 2018, Rides, 2006, vírgula, entre outros, porque você não se limita também a só esse, você cita outros também. E aí, o outro parágrafo, você vai colocar no que diz respeito à saúde mental e inteligência emocional, foram utilizados documentos do OMS, beleza? Ou seja, você tem 3 grupos de referência maravilhosos, assim. Então, assim, um relacionado ao documento, então, ao OMS, as questões de legislação, um grupo relacionado às questões do tema do trabalho, que aí sim é o referencial teórico, que aí você fez isso muito bem, tanto no slide quanto no texto, você faz menção a eles na sua análise, e aquele grupo de autores que vão ser utilizados na sua discussão, que é quando você discute, né, a informação que eles também trabalharam com filmes, e aí você vai fazer essa discussão, e você fez. Então, é só mesmo na construção, e você conseguir delimitar quem é quem no trabalho. Não é todo mundo referencial teórico. O seu grupo de referencial teórico está maravilhoso, lindo, né? Assim, se alguém for trabalhar com filmes e com essa questão de saúde mental, usem esses autores, ficou muito bonito. E os outros autores que você cita, e aí eu coloquei entre outros, porque lá na sua discussão você cita outros autores que trabalharam com filmes, inclusive um trabalho que minha aluna fez também, tá lá também. Então, ou seja, não foram só esses balizaram de alguma forma as etapas que você coloca, ou a relação que eles fazem, mas você também faz outros autores também são citados. Né? Então, geralmente a gente nem coloca esses autores na metodologia, até porque lá na análise você vai citar vários outros, assim, né? Então não precisa também fazer um quadro elencando quem você citou, né? Isso poderia ser retirado sem atrapalhar a sua metodologia. Mas tá ali, beleza, eu só reescrevi ali, mas ficou muito bonitinho, tá? Vamos lá. Aí, naquele quadro 2, que você coloca as emoções, assim, eu achei muito legal, assim, você mostrar né, que foi pensado, né, eu fui até no link, eu até coloquei o link ali né, que aí você começa a pesquisar, né, e aí você coloca lá, lá na época do filme, as cores foram pensadas por especialistas também, dentro, né, desse visual de cada personagem, e não foi só uma cor padrão, né? Então, assim, você até colocou no quadro que existe uma cor padrão, que eu acho que é a majoritária, mas até em relação à alegria, né, que aí a questão da forma de estrela, acho legal, que é o que a gente coloca como desejo, né? Então a gente olha para uma estrela para poder desejar algo bom, então eles fizeram pensando nisso. Só que a paleta de cores da alegria, ela vai do quente, que é o amarelo, ao frio, azul, que é o cabelo dela. Então, passando pelo verde, que é o vestido ali. Então, é uma maneira de mostrar os altos e baixos do humor dessa personagem. Então, apesar dela ter como majoritário, né, o amarelo, que é uma cor quente, que lembra a alegria, ela mostra isso, e isso no filme ela mostra, né, que a alegria também passa por
por mudanças de humor, e isso aparece na cor, né? E isso foi pensado lá por eles. Eu nem tinha visto isso ainda, né? Eu vi isso agora quando eu li essa monografia, que aí eu fui buscar os autores lá na internet, e aí tinha essa matéria, eu deixei o link lá da revista Abril, falando, dando essas curiosidades, que eu acho que é legal você acrescentar. Você já colocou alguma coisa, mas você pode acrescentar essas também, mostrando, né, outros padrões também, que é interessante pensar, né? Falar por que as cores são importantes ali na composição do filme, como é que isso tem relação com você mostrou muito bem a imagem dela colorida, e depois ela naquela faixa um pouco mais sombria, né? Então, foi muito legal, assim. Eu não tinha visto nesse ponto de vista nunca, né? Então, né, a gente olha só pelo entretenimento, mas também pelas conclusões morais. Isso com os meus filhos, assim, a gente sempre vê um filme, eu espero sair deles, assim, alguma coisa, mas se não sai, eu vou e puxo, assim. Então, o Hero e o Divertidamente trazem isso muito claro, assim, né? Como que qualquer coisa que acontece na sua vida muda a forma como você vê o mundo, né? Então, e aquela coisa da gente não pode ficar o tempo todo, né? Por que a tristeza ela tem que ter um fim, né? Ela não pode ficar para fazer parte da sua vida, você tem que ter uma forma de sair dela, né? E também a ideia de que, né, você não tem como ficar o tempo todo alegre, né? Então, assim, como é que a gente lida com isso? Então, essas discussões eu já tinha feito em casa com os meus filhos, mas nunca tinha visto essas questões do filme em relação à cor, assim, eu achei bem legal, gostei. Vamos lá, voltando. Vou passar para o próximo. Aí eu falei da questão dos 10 tempos, mas assim, eu mesmo já respondi, falei, olha, são 10 tempos, mas eu acho que, de repente, na discussão, você pode... porque dá a impressão que, assim, sugere que o professor disponibilize 10 tempos de aula para fazer atividade. E aí você pode ali mesmo colocar, porque aquele seu quadro final do slide que deu esse estalo para mostrar que você não precisa fazer todas as atividades para completar cada uma delas em 2 tempos, já dão né, já é uma atividade interessante, e aí você acha que pode colocar isso ali na sua sugestão. Dizer, olha, né, você gasta 10 tempos, mas se o professor quiser fazer só a atividade do Dementador com a música da Cássia Eller, já é uma atividade legal, sabe? Você já consegue completar um ciclo de debates com uma única atividade. Então, e aí o professor não fica naquela aflição, falando, eu não tenho 10 tempos, então não vou fazer nada. Não, ele consegue, com os 2 tempos, ele consegue fazer, né? Ele consegue fazer uma atividade, e aí ao longo do semestre fazer também de forma separada, não precisa fazer de forma seguida. Então você pode colocar isso, porque como você está criando sugestões, né? Você pode colocar isso também no texto, né? Próximo. Algumas citações assim que você coloca que tem o nome de um autor só, e lá na lista são 2, né? Ou 3, então eu fiz essa busca, assim, então tá lá marcado também, que são correções assim que é para o texto depois, quando for colocado na rede, daqui 5 anos você ainda tem orgulho dele, né? Que ele está bem escrito. Então são correções assim mesmo de textuais, bem poucas mesmo, assim, então só ressaltando que o texto está muito bem escrito, né? Mais um, deixa eu ver. Tá. Vou pular alguns comentários, porque são realmente coisas que você vai corrigir no texto, que você já esclareceu, né? E uma coisa que é uma curiosidade também na roupa da alegria, que lembra fogos de artifício, né? Então, quando ela explode, de tão empolgada que ela está, mas também lembra sinapses que acontecem entre os neurônios. Eu falei, caramba, nem olhei o vestido, né? Então, assim, olha quanta coisa legal que tem, que é uma curiosidade legal que dá que eles pensaram lá na época que fizeram, né? Então, assim, sinapses de neurônios, ou seja, já tem uma relação com a biologia que você já pode fazer, e a questão da empolgação, né? Então, assim, ela está sempre empolgada, é possível você ser empolgado desse jeito? Então, assim, né, a pessoa que está sempre empolgada tem alguma coisa, ou ela é realmente assim, né? Então, como é que você pode, até para poder, né, tirar um pouco do peso, assim, principalmente os adolescentes, assim, né, para não, se eu não estou rindo o tempo todo, eu tenho que ficar mascarando, né, uma alegria, assim. Então eu acho que é para as questões de saúde mental, e a professora relembrou bem a questão também do professor, né, a questão da saúde mental do professor. Então, assim, ele, apesar dele estar ali naquela função de observar também aquele aluno que é mais quieto, aquele aluno que está com alguma
alguma questão que não está muito clara, nem sempre não, quase nunca, né, o professor ele é considerado também com problemas, né, que pode apresentar esses problemas de saúde mental, tanto pela sobrecarga que a gente tem passado, quanto com as questões do dia a dia, né? Então é legal também o professor quando está apresentando assistindo esse filme, de repente vai ser a primeira vez dele, ou então nesse olhar, ele também pode repensar para ele, né, nas questões de saúde mental dele. Eu acho que é legal também. Se não tiver escrito sobre isso, só também, é tudo nas considerações finais que eu achei que ficou mais tímida, ou então, de repente, chegou a hora de entregar o texto, então a gente deu uma enxugada, e aí agora, com calma, você pode acrescentar um parágrafo, assim, dando mais sugestões, falando mais dos seus resultados, sabe? Então, ficou considerações finais muito gerais, assim, pode realmente... Aí eu coloquei lá os comentários, um parágrafo falando sobre a questão da divisão dos tempos, a questão da saúde mental, da importância sobre a saúde mental também para o professor, como a professora falou agora. Então, acho que são coisas que agora, né, a partir da banca, você pode acrescentar e não vai gastar muito tempo, você não precisa fazer novas leituras para isso, em cima do seu dado mesmo, só mesmo para o teu trabalho ficar melhor ainda. Acabando, peraí... Aí tem uns comentários assim que não precisa, que é só mesmo um comentário. Ah, tá. Tem só uma ideia assim que você coloca assim na página 37, você no item 4.1.5, você coloca assim, que chama, né, atividade, aumento da complexidade do painel de controle. E aí começa o parágrafo falando assim, no início do filme, quando ocorre o nascimento da personagem principal, há a presença de apenas uma emoção, alegria, tal, tal, tal. E aí eu fui olhar a ordem que você citou, de sugestões, você começa falando de depressão e depois vai para essa para essa sugestão, né? E aí assim, eu fiquei pensando, por que não começar por essa, porque está falando de algo menos complexo, que são as emoções mais básicas de uma criança, e aí depois sim partir para a questão da depressão, que é algo que geralmente vem depois. Então, assim, na ordem, né, de colocação das informações, assim, né, do menor para o maior, você fazia a primeira, não sei se também, como a saúde mental é o tema, aí você foi direto na depressão, você poderia começar falando assim, uma sugestão sobre emoções básicas, como é que a criança vem? Olha, então, tristeza, alegria, e aí depois, a partir das vivências que ele tem, e aí você complexifica também o texto, e aí vem como segunda sugestão, né? Só para poder não parecer assim, que você falou da depressão primeiro, e depois voltou ao início, e aí, até porque você começa o parágrafo falando assim, o início do filme, então só para seguir mesmo, né, é só sugestão, não muda em nada a qualidade se ficar igual, mas só para, pensando mesmo em complexidade, né, das emoções que você apresenta, né. E aí, no final entre, né, o final dos resultados e a considerações finais, fechou com o dado do resultado sobre o Black Mirror. Não teve assim, um fechamento, sabe, assim, uma discussão fechando os seus dados gerais, porque assim, você fez resultado de discussão. Né? Então, a gente sempre coloca um parágrafo assim, então, assim, nesta monografia, então, tipo assim, você relembra o leitor, né, como é que, assim, a importância de todas as etapas anteriores. Então, ficou assim, eu falei, deve estar nas considerações finais, e não estava. Então, assim, um parágrafozinho ali também está marcado dizendo, porque você terminou falando do último episódio, né, da última proposta, mas faltou aquele parágrafo, assim, fechando o seu capítulo. Né? Então, aliás, esse do Black Mirror eu adorei também, assim, esse episódio, falei, nossa, né, isso é muito realidade, assim, né? Eu falei, nossa, as pessoas, como que elas ficam viciadas nisso, né, na questão de aceitação mesmo, né, na mídia, assim, então isso é legal falar com os alunos, eu falo com os meus filhos, assim, né, então, né, uma coisa é você estar lá para ganhar dinheiro, para ter a sua aceitação, né, outra coisa é você na sua vida privada, o que você traz isso, o que você traz numa rede social, então essas coisas são legais de discutir na escola, e esse episódio traz bem isso, essa questão, assim, sobre aceitação, assim, gostei muito. Então, e nas considerações finais, para acabar,
a questão mesmo de trazer mais elementos dos seus resultados. Assim, com os resultados da presente monografia, foi possível considerar concluir que. Então, relembrar, né, assim, os pontos, e aí o que você já colocou lá está ótimo, mas ficou tímido, poderia ter dado mais ênfase nesse final, para ter um grande finale ali do trabalho. Então, as minhas considerações são essas, espero não ter passado do tempo, e agradeço muito, mais uma vez, assim, a ter a oportunidade de ler, assim, e o prazer de ler, porque está muito bem escrito, assim, parabéns à Beatriz e à Andréia, né, da Andréia não esperava menos, assim, de qualidade, mas, claro que com a Beatriz fica mais fácil, né, então o trabalho fica mais fácil de aprofundar mais as leituras, né, e você fez esse aprofundamento, então as buscas no trabalho foram ótimas, assim, então está de parabéns e agradeço. Obrigada, Rosane. Agradeço muito, muito, muito os elogios todos. Queria falar só que agradecer também suas considerações. Anotei tudo aqui para a gente poder botar lá. Em relação ao quadro, né, que você comentou sobre os tempos, foi até uma discussão que eu e a André a gente teve, né, de falar sobre esse quadro, só que aí a gente já estava no prazo para entregar, e aí a gente acabou optando por botar só na apresentação, para depois, já sabendo que a gente já ia botar no texto depois, já era a intenção, porque realmente acho que ficou faltando ali. E a ideia é essa mesmo, é que o professor, né, até tem uma citação, se eu não me engano, é da Daniela Frei, né, que fala que o filme ele vai ser bem utilizado com o bom preparo do professor. Então, realmente o professor estudando essas propostas e essas ideias, ele vai utilizar da maneira que ele achar que cabe melhor na sala dele, né, com os tempos que ele tem, com as propostas que ele consegue fazer, porque a gente sabe também que não é toda sala de aula que o professor consegue passar um filme, né, consegue ter equipamento de TV, de som, enfim. Então, a ideia é propor, né, eu dei as ideias e aí cada professor consegue adaptar da maneira que ele conseguir, que ele achar necessário, né, que ele julgar necessário. Mas acho que é isso, eu gosto bastante, assim, do uso de filme, eu sou apaixonada por cinema, então desde sempre, eu sempre busquei estudar os filmes, né, por trás dos filmes. Então, quando eu assisto um filme que eu gosto muito, eu vou pesquisar depois sobre a intenção do diretor, né, do que passar. Então, assim, Divertidamente foi um filme que já me encantou muito, eu assisti no cinema lá em 2015, eu já achei incrível, e aí, então, assim, estudando mais sobre o filme, a gente acaba achando mais incrível ainda, né, então todas essas questões de cores, né, da roupa que você falou, né, da alegria, enfim, tudo isso eu acho realmente muito interessante. André, está com o microfone? Foi. Não está com dificuldade de desmutar. Muito obrigada, Rosane, pelas suas colocações. A sua avaliação é muito preciosa para a gente sabe da tua experiência com o uso de filmes, e muito obrigada pelo carinho com a Beatriz. Ela realmente merece muito. Então, vou convidar agora o professor Dr. Marcos Ferraz, do Departamento de Farmacologia e Psicobiologia, para traçar seus comentários. À vontade, Marcos. Ok, em primeiro lugar, agradecer a você, Andréia, e a Bia pelo convite, foi uma honra muito grande. E, assim, quero só fazer uma colocação, eu achei que eu estava na sala errada, porque eu fui chamado para uma defesa e eu assisti uma palestra. Eu falei, pô, será que a confusão de internet, eu cliquei na sala errada. Enfim, claro, só para dizer que, né, chovendo molhado, né, a sua apresentação foi maravilhosa, foi excelente. O seu texto já foi muito bom, adorei. E você já respondeu algumas coisas que eu ia perguntar, mas né, a gente sempre... Ser chato é prerrogativa da banca, né? Então eu ia perturbar você dizendo, poxa, mas aquelas figuras maravilhosas do slide podiam estar, mas você já explicou, então tá bom, tá certo, não vou nem mais falar nisso. Mas vou falar um pouquinho, então, do trabalho. Assim, em primeiro lugar, eu acho que esse TCC, e eu acho que assim, a qualidade dos TCCs que a gente tem produzido na UERJ, assim, eu acho que é motivo de orgulho de todos nós, né? Todos nós, UERJ, estudantes, professores, servidores não docentes, e também daqueles que eu tenho a oportunidade de acompanhar, da professora Andréia, tem sido muito grande. E eu acho que o seu trabalho em especial é um trabalho para publicação. Eu acho que é um roteiro para professores, para docentes. Assim, acho que você até coloca
as sugestões, né? Eu ia fazer essa observação também, a doutora Rosana já colocou, né, antes, de que você fala 10 tempos, eu fiquei, meu Deus, como é que o professor vai arrumar 10 tempos? Mas você já deixou claro que, assim, eu sei que você tem a consciência de que seu trabalho é quase um manual para os professores. Eu acho que tem que ser publicado mesmo, né? A gente fala, o TCC está aí para todo mundo consultar, mas a gente sabe que quando você publica como artigo, enfim, o impacto é muito maior, vai atingir muito mais pessoas. Vamos começar daí. Eu acho que já pode pensar nisso seriamente. Bom, aí eu comecei olhando os seus objetivos, né? Criar propostas de atividades, e depois eu vou falar nisso no final. E aí eu só senti uma falta de uma coisinha. Claro, não dá para a gente fazer tudo, né? Falar de tudo, mas nós estamos num contexto de pandemia em que as aulas são assim. E isso não impede que se trabalhe o filme, né? Então, não sei se valeria a pena você colocar alguma coisa nisso. É só sugestão, sem maiores pretensões da minha parte, mas eu senti assim, podia ter contextualizado em relação ao momento atual de aulas online, né? Porque só para a gente olhar isso com um pouco mais de carinho, sem querer ser o trompeteiro do apocalipse, chegamos a 294 mil mortes. E o nosso ritmo de vacinação é muito lento. Então, a gente vai permanecer online por muito tempo. Eu queria falar isso aí na frente dos nossos estudantes que estão assistindo, que dá um certo desânimo, mas é a realidade. A gente vai continuar online por bastante tempo, né? E nada impede que a análise do filme seja feita, enfim, seja trabalhada também nesse espaço online, seja com os docentes, seja com os professores, seja com os estudantes dos ensino fundamental e médio. Eu acho que não só para fundamental, não. Acho que essa proposta que você traz, ela abrange todos os níveis de ensino, fundamental, médio e ensino e formação de professores, né? Mas então é só isso, só esse adendo. Depois, se quiser, você pode comentar. Assim, aí é um pouco de vício de neurociência, de trabalho, mas eu senti no seu resumo, senti falta de você colocar mais claro os objetivos e as conclusões no resumo, sim. Uma linha, assim, só, mais ou menos, para... Porque muitas vezes você vai olhar o abstract, né, o resumo do trabalho. Então, acho que seria interessante, sim, na minha opinião. O que mais? Bom, muito que eu anotei já foi colocado, então eu vou poupar. Assim, em relação à metodologia, só uma dúvida, acho que é muito mais dúvida do que qualquer outra coisa. Você fez o levantamento, acho que ficou legal, e eu acho que as sugestões da Rosane, assim, engrandecem ainda mais a metodologia. Eu só achei o seguinte, a ficha técnica do filme que você coloca na metodologia, eu não sei se o lugar é ali na metodologia. Só para vocês pensarem um pouquinho. Talvez no final da introdução, um pouco antes do objetivo, você apresentar o filme, assim, como você fez na metodologia. Né? Não sei se mas eu posso estar totalmente equivocado, tá? Só para vocês pensarem mesmo. Porque sabe quando você olha assim, alguma coisa que você acha que não está legal, mas você não sabe explicar o porquê que não está legal? Mas pode ser só um estranhamento meu, enfim, mas para vocês pensarem, se coloca isso, essa parte que pô, muito legal, essa ficha técnica do filme, né? E aí minha sugestão é que você colocasse na introdução, um pouco antes dos objetivos, aí já levanta a bola para os objetivos. Bom, deixa eu ver o que mais. Tá, em resultados, na página 22... não, isso aqui já foi discutido, a questão do disponibilizar 10 tempos de aula, isso já foi colocado. Assim. Eu tinha colocado isso, né? Feito algumas perguntas, como é que seria isso, mas eu acho que você já respondeu muito bem. Depois, assim, na página 24,
você coloca a definição de humor de Freud, né? Aí você escreve: para Freud, o termo humor propõe um distanciamento, à maneira de um xiste, da expressão de emoções, preservando os afetos possivelmente originados em determinada situação. Assim, uma sugestão, também sugestão, não é nada obrigatório, mas para o leitor não familiarizado com Freud, talvez não fique muito claro o que ele tenha querido dizer, né? Então, talvez uma explicaçãozinha assim, mais ou menos. E também sugestão, você citar o termo humor lá da Grécia Antiga, né? Humores são os líquidos. E é uma coisa legal porque os líquidos, como o Bauman citou, né? É aquela coisa que flui mesmo. E aí você fala de depressão, fala eu pensei logo na bile escura, né? Melas, coli, que deu origem ao termo melancolia. Então, só besteira, assim, besteira, porque já tem muito conteúdo no seu TCC. É totalmente desnecessário, mas isso bateu na minha cabeça, assim, você falar um pouquinho da questão do humor, como a gente vê o humor. Bom, depois, aí na página 26, e aí vem a chatice deste membro da banca que vos fala. Página 26, aparência das emoções. Aí está lá, né? Foi bem colocado. Eu acho esse trabalho dos autores, do diretor, né? Colocar as cores, enfim, tudo isso foi muito bacana. Quando eu vi esse filme, eu também me apaixonei. E na época, eu cheguei a falar dele um pouco em aula, enfim, quando eu falo de psicofarmacologia, falo de ansiedade e tal. Aliás, é uma briga que eu ainda não consegui, até porque eu desisto às vezes, é colocar psicofarmaco como eletiva para a licenciatura. Eu ainda não consegui, mas eu acho que seria... que a gente discute algumas coisas nisso, né? Não, além do uso das drogas. Mas aqui, em relação... Só uma provocação. Por mais que os autores digam que a alegria lembra uma estrela, quando eu olho a alegria, eu vejo uma menina magra e alta, meio que padrão de beleza de Hollywood. E aí você olha a tristeza, você olha a raiva, você vê figuras baixinhas, mais gordinhas. E aí é uma crítica que eu faço, não a você, mas ao filme, né? E como é que a gente trabalha isso? Será que algum adolescente, alguma criança não pode identificar isso? Então, só para você pensar um pouquinho também, porque todo filme, como todo trabalho artístico, como todo trabalho científico, precisa ser criticado mesmo. E, às vezes, as pessoas não percebem coisas assim. Mas, no mais, assim, eu ia falar algumas coisas, mas a Rosane também já falou de sugerir fazer uma hierarquia de emoções na redação, mas eu concordo com ela. Também não acho que seja, assim, imprescindível, não. Mas eu achei que ficaria legal. E das considerações finais, eu também senti falta de vou usar o termo, um grande finale, assim, também. E aí eu volto aqui a criticar algumas coisas que acho que podia estar no seu texto, não sei, fica aí também como provocação para você, né? Você escreve assim na página 41, nas considerações finais. A sétima arte evoluiu muito desde sua criação e anotava seu papel para além do entretenimento. E aí completa. Filmes são capazes de informar, instruir, alertar e ensinar. É claro que o objetivo do seu trabalho é valorizar o uso do cinema na educação, né? E acho que você fez isso muito bem, fez com muita felicidade. Mas só para lembrar que os filmes também servem ao oposto, né? Servem, por exemplo, para impor a ideologia dominante, aquilo que a gente chama de soft power, que o Império tem usado desde a Segunda Guerra para impor sua ideologia capitalista. Então, só para lembrar isso, né, para a gente entender que o filme também tem que ser criticado, porque ele também serve para as duas coisas. E aí eu volto àquela questão do padrão de alegria alta e magra. E aí uma outra coisa, uma outra provocação para você pensar também, para você e André pensarem, que acho que já foi colocado pela Luciana Cerqueira, quando ela fala,
que está aqui cadê? Deixa eu ver. A página 41, final do parágrafo 3. Além disso, traz a ideia de que é mais saudável emocionalmente abraçar suas emoções e tentar lidar com elas do que fugir e se isolar. Essa é, né, a conclusão do filme. Isso é bastante bacana trabalhar isso. Mas aí tem uma outra questão, né? Será que sempre vai ser possível a gente lidar com as emoções sem ajuda profissional? Né? E aí me remete àquela questão do senso comum falando para a depressão. Pô, você tem que ter força de vontade, ou virando para aquela criança que faz automutilação, que se corta. Poxa, que palhaçada, você quer chamar atenção, você não... E aí, claro, tanto do despreparo de nós, professores, para lidar com isso, né, como também porque não é nossa atribuição, não nos compete, né, não é nossa competência. Mas assumir isso, assumir a nossa impossibilidade, né, a nossa... E acho que é importante, aí, sim, associar o trabalho em equipe. É importante o trabalho do psicólogo na unidade escolar. Né? O CAP tem um serviço, mas quantos colégios não têm, ou nem tem essa proximidade que aquele CIEP que a Luciana Cerqueira coloca, né? Teve a felicidade de estar próximo, né? E nem sei, mas acho que isso é importante discutir, e é importante colocar. O professor ele não tem como dar conta dessa demanda toda, né? Até porque a formação dele nossa formação, enquanto professor, é limitada, né? Então, talvez alguma coisa apontar para isso, da importância do... O professor percebe, e aí vocês colocaram muito bem, aquele aluno quietinho, muitas vezes, que está sofrendo mais do que o que grita, né? O que consegue verbalizar ou atuar, né? Colocar em ação a emoção que ele sente, que dá um trabalho desgraçado, é verdade, né? O aluno quietinho, teoricamente, não daria tanto trabalho, mas aí a importância de olhar para esse aluno quietinho e a importância da ajuda, né? do psicólogo, do assistente social, tudo isso. Uma coisa que eu esqueci de comentar, lá na introdução, também fica como sugestão, você conta um pouquinho da história dos MS, mas aí eu achei que ficou assim, um pouquinho fora de contexto. Você cita o DSM no seu trabalho, então é legal falar do DSM, mas, assim, a impressão que eu tive foi que você começou a escrever e aí pulou alguma coisa, isso está muito grande, vou tirar. Eu achei que ficou meio perdido, assim, contar a história do DSM. E você falou muito do Organismo Mundial de Saúde, e aí não falou do CID-10, no caso agora CID-11, né, desde 2018. Aí fica como sugestão, tá? Lembrar que, sobretudo do DSM-5, houve uma procura de chegar a um acordo com o CID-10, depois o CID-11 fez isso mais ainda, tentar usar os mesmos critérios diagnósticos, a mesma linguagem. Mas eu acho legal você ter colocado isso, porque depois você fala um pouquinho de diagnóstico, e você usa o OMS para falar da epidemiologia, da depressão, dos transtornos de ansiedade. E aí volta a falar da pandemia. O quanto a pandemia não agravou tudo isso, e sobretudo para os estudantes e para os pais, né? E aí a questão dos atravessamentos, que já foi discutido aqui, né? Não tem como uma criança tá feliz se a casa dela está um inferno por N motivos. E agora tem um motivo a mais, tem um inferno a mais, né? Se tem várias ilhas de personagens, tem vários infernos também na vida da gente. Então, que é a pandemia, que é lidar com isso, que é lidar com... Então, talvez isso não é o objetivo do seu trabalho, você não discutiu pandemia, mas a gente está sendo atravessado por isso mesmo. E aí, talvez, enfim, pensar alguma coisa assim. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Eu acho que o mais... Algumas anotações que eu fiz também posso passar depois, de sugestão mas acho que isso já está bem visto. E, no mais, muito, muito, muito obrigado pelo convite, por estar podendo aqui assistir sua palestra, sua defesa de TCC. Estou muito contente de ter essa plateia
E aí, olha só, a pandemia trazendo coisas positivas também. Meu, até no inferno tem coisas boas. Já dizia São Agostinho, quero aprender com capeta também. Que aumentou a participação das pessoas nas defesas, né? Porque fica mais fácil você estar por outro lado, né? Claro, é horrível não poder te abraçar aqui quando você ganhar a sua nota aí. Pelo que eu estou calculando, uns 6,5, 7 de TCC. Mas não vou poder te dar aquele abraço. Mas, por outro lado, tem isso. As pessoas estão participando. E eu acho que essa sua defesa vai ficar gravada. Que ótimo, André, que ótimo. Porque que todo mundo possa assistir o seu trabalho. Porque eu acho que traz uma contribuição muito grande, de verdade, para professores, para estudantes. Então, parabéns. É isso. Obrigada, Marcos. Esse tema, ele, na verdade, surgiu antes da pandemia, né? Essa ideia que eu comecei a matutar, né? Que eu comecei a conversar com a Andréia para ver o que a gente podia fazer. Ele surgiu no final de 2019, se eu não me engano. E, realmente, assim, acabou que a gente não entrou na pandemia, mas que é uma questão que influencia muito em toda essa temática, né? É realmente um ponto que é importante ser falado, né? Que muda muita coisa. Em relação ao que você falou de ajuda profissional, né, que não cabe ao professor toda essa responsabilidade, né, e realmente esse foi um dos meus principais medos quando eu comecei a pensar nessa temática, e aí a Andréia me sugeriu conversar com a Luciana Cerqueira, né, que foi convidada depois para a banca também, e com o Dr. Marcelo e o Vinícius, que são da área, né, de psiquiatria, psicologia, porque eu estava com esse medo de falar para professores sobre um assunto que está dentro da temática de psicologia. Então, será que não estava atropelando, né, o papel de um outro profissional? E realmente, assim, o professor, ele é o que está ali num contato direto com o aluno, né? Então, se o professor não estiver preparado para reconhecer determinados sintomas, determinados comportamentos, né, principalmente esses comportamentos mais silenciosos, que chamam menos atenção, o professor tendo essa capacidade, esse preparo de perceber isso, vai ser muito mais fácil de conseguir buscar uma ajuda profissional para trabalhar essas questões de fato, né? Então, eu acho que é por isso que é tão importante frisar isso que você falou também. Mas é isso, eu queria agradecer muito a sua participação, Marcos, e de todos, da Luciana, Rosane, foi muito bom ter vocês na banca. Muito obrigada, Marcos, pelas suas colocações, tudo aqui anotado. E agora eu vou comentar um pouquinho, rapidamente, o que os três professores da banca colocaram, algumas questões que me chamaram a atenção. Bom, primeiro, Luciana, você falou uma frase aqui que me marcou muito, que eu já anotei e que vai ficar. Você falou sobre a criação de um espaço possível para a construção de sensibilidade. Isso me toca profundamente, porque se, por um lado, nós não temos a competência como professores da área de ciências biológicas de atuar efetivamente nessa área de saúde mental, nós temos o potencial para nos sensibilizarmos, para poder, pelo menos, acolher esses diversos mal-estares que existem entre todos nós e talvez, de forma interdisciplinar, buscar parcerias, né? E eu já tinha falado sobre isso com o Marcos no ano passado. O Marcos orientou uma pesquisa que foi a primeira que eu vi na licenciatura em Ciências Biológicas que abordava a saúde mental. Foi a primeira vez que eu vi, tem bastante tempo que eu estou na universidade, nessa área de licenciatura. Então, a aluna dele, que está até aqui, que é a Mariana Couto, fez um trabalho de saúde mental dos estudantes, dos graduandos, focando nessas questões da ansiedade, da angústia em relação às avaliações, os diversos processos avaliativos, a relação verticalizada entre professores e alunos, e me tocou muito aquilo. O trabalho da Beatriz já estava em andamento, isso só reforçou para mim, para a Beatriz, como isso é importante e como nós podemos, sim, fazer alguma coisa dentro das nossas limitações. Mas, apesar das nossas limitações, eu acho que a gente pode construir muita coisa de forma interdisciplinar. Então, você falou também, Luciana, sobre como nós, professores, estamos reagindo a essas pressões, a esses retrocessos que todos os governos, no âmbito federal, estadual, municipal, têm nos imprimido. Nós, na UERJ, temos resistido, pelo menos tentado bravamente resistir. E nessa ocasião da defesa da aluna do Marcos, ano passado, da Mariana, eu falei sobre isso com o Marcos. Eu falei, Marcos, porque o Marcos, apesar de ser doutor na área de biologia, na farmacologia, ele tem o pezinho na psicologia, ele está numa graduação paralela na psicologia, ele gosta muito dessa área. Eu falei para ele, Marcos,
fazer um convite, assim, uma proposta meio indecente. Assim como nós temos diversas ligas na universidade de trabalhos maravilhosos, nós temos ligas na biologia que são ligas de alta resistência, toda essa opressão que a gente tem recebido dos governos. Temos uma liga de educação sexual, que está até a presidente está aqui assistindo, e membros também. Temos uma liga de educação ambiental. Então, são essas temáticas transversais que estão sendo cerceadas, cortadas, né, mutiladas. Eu falei com o Marcos, vamos criar alguma liga voltada para a saúde mental, cujo objetivo não seja o atendimento, porque nós não temos essa competência, mas seja isso que você falou, Luciana. Você falou que eu queria falar e não sabia como. Apoiado. Um espaço possível para a construção de sensibilidade. Isso nós podemos fazer. Nossa, com certeza você será convidada, convocada, né? Assim como as pessoas que a Beatriz citou aqui, o Vinícius, que também está aqui, o Marcelo, que também cedeu uma entrevista informal para a Beatriz, e outras pessoas da área que eu tenho conhecido à medida que me aproximei um pouco dessa área e me interesso muito. Então, assim, a sensibilização, eu acho que qualquer ser humano pode passar por ela, né, e conseguir acolher mais. Eu também tenho visto essa época nossa de tudo remoto, a gente tem visto uma proliferação de lives e muitas coisas de qualidade, ainda bem, né, que nos salvam dessa vida tão difícil que a gente está vivendo. Então, eu assisti uma live do Christian Dunker, que é um psicanalista da USP, muito renomado, onde ele falava sobre o potencial dos professores e dos alunos em escolas de educação básica para serem como se fossem sinalizadores. Ele usou um outro termo que eu não lembro agora, mas eram alunos que passavam por uma espécie de sensibilização, de treinamento com profissionais da área e que podiam apontar para esses profissionais problemas que eles percebessem entre os colegas, né? Ou seja, capacitar, de certa forma, outros alunos para fazerem esse acolhimento, não acolhimento em si, mas apontar, pelo menos, perceber, estarem sensibilizados. Eu acho que nós, como professores, e no meio acadêmico a pressão é muito grande. É isso? É uma espécie de monitores, uma espécie de alunos que tivessem um olhar mais sensibilizado para identificar essas questões. E eu penso que no ensino superior, a pressão, multiplicadores, isso, Tiago, obrigada. No ensino superior e no ensino da nossa área, há muita pressão, há muita competição, e vemos muitos alunos adoecerem ainda na graduação, outros adoecem na pós-graduação. E o trabalho de monografia, que exige muito protagonismo, escrita, produção, é um dos trabalhos onde o aluno pode se sentir assim, mas não só a monografia. Na pesquisa da Mariana, aluna do Marcos, mostrou que todos os processos avaliativos deixavam os alunos muitas vezes oprimidos e sentiam falta de diálogo com os professores. Enfim, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, eu estou alimentando dentro de mim essa vontade muito grande de criar algo de forma interdisciplinar. Não vai ser só da biologia, a gente vai com certeza chamar outros profissionais da faculdade, das outras faculdades da UERJ, e claro, profissionais de fora, né, como você, Luciana, como outros que queiram, o Vinícius, que está aqui assistindo, que queiram ajudar a criar uma liga que seja para discutir, para refletir sobre esses temas. Não vai ser, o objetivo não vai ser, obviamente, atendimento, nós não somos competentes para isso, e não vai ser objetivo, mas que seja um espaço para sensibilizar, né, os professores e os alunos. Eu estou acreditando muito nessa possibilidade como algo que realmente é necessário, não só por causa da pandemia, mas com certeza a pandemia amplificou as nossas necessidades nesse sentido de saúde mental, mas mesmo sem a pandemia nós já precisávamos disso, né? Então, por que não? E terminando a pandemia, bota aí um bom tempo que a gente vai continuar precisando disso, sim. Então a demanda é real e, claro, né, eu assim, acho fundamental. Eu concordo completamente com o Marcos, porque não é só a pandemia ou, enfim, aí as vacinas chegarem, tudo isso que a gente está vivendo como uma mais frente à doença, né? Mas são os efeitos que a gente só vai ter como recolher a posteriori mesmo, né? A gente ainda não tem nenhuma possibilidade de dimensionar o impacto disso sobre o psiquismo das pessoas, né? Com certeza não sairemos ilesos disso, né? Agora, como cada um vai poder responder singularmente a isso, é o que a gente vai recolher daqui a um tempo. Hoje, o que a gente já identifica é um alto índice de adoecimento das pessoas, né? Isso aí, Luciana, muito importante a gente ter essa noção, pelo menos, e pensar o que a gente pode fazer
sobre isso, né? Então, essa colocação sua no espaço possível, para mim, foi perfeita. Muito obrigada, Luciano, por isso. E aí, outros comentários que foram falados por mais de um de vocês, a questão dos 10 tempos de aula, que é uma preocupação para quem é professor, o cumprimento do currículo, né? Então, a gente pensou o seguinte, que é uma proposta que poderia ser interdisciplinar. Então, se você tem vários professores, né, no ensino fundamental, se cada um dispor de um tempo ou dois para fazer uma atividade, não pesa para ninguém, né? E até bom, valoriza o fato dos alunos sentirem que o que eles estão aprendendo na escola faz parte de um todo, que não é tão segmentado como eternamente a gente passa para os nossos alunos, né? Ah, minha disciplina é X, não tem nada a ver com a do outro professor, que eu acho que é uma coisa limitante, né? Que a gente devia, por fim, terminar. Então, essa questão dos 10 tempos, a gente pensa dessa forma, né? E fazer de forma interdisciplinar. A questão do DSM, Marcos, fui eu que pedi muito para a Beatriz colocar, porque estudando, me aproximando da área, me chocou muito ver a multiplicidade de diagnósticos, né? E o número foi aumentando ao longo dos anos. Então, me parece muito, uma impressão que eu já tinha, que agora foi reforçada, que há uma necessidade de categorizar as pessoas dentro de diagnósticos, né? E como é dito por muitos, né? Se a gente for ler, a gente se diagnostica dentro de várias categorias. Então, eu penso que falar do DSM, talvez a gente não tenha desenvolvido o suficiente no texto, mas falar do DSM, a gente queria dar ênfase era nesse quantitativo, né? Que foi aumentando muito ao longo dos anos, e essa a gente não abordou também porque seria muito grande para a monografia dela, e a gente não tem competência, mas essa questão da medicalização, né? Como isso também é um ponto que até você entende muito mais que eu, Marcos, essa questão farmacológica, né? Como que está exacerbada hoje em dia. Mas, enfim, a preocupação de citar o DSM foi para as pessoas saberem, os alunos que forem consultar a monografia, né? Saberem que existem esses catálogos, né? De patologias da psiquiatria. Eu acho que isso foi o principal que eu anotei, que vocês comentaram. Agradeço muito se mandarem os arquivos com seus comentários, que nós vamos usar para a versão final. E, por último, quero falar da Beatriz, né, que foi um prazer imenso ter essa aluna maravilhosa como uma orientanda de monografia. Lamento profundamente que a gente não se conheceu há mais tempo, foi só no finalzinho da sua graduação. Se tem alguma coisa mínima triste nesse momento para mim, é o fato de que a Beatriz está se despedindo, se formando para ingressar numa pós-graduação em outra área, porque por mim ela ficava para sempre, porque é uma pessoa incrível, madura, sensível, né? O trabalho inicial dela, gente, não era esse, ela ia fazer outro trabalho, que ela é extremamente relacionada com voluntariados, com coletivos de jovens que fazem trabalho voluntário há anos, um trabalho muito efetivo que não parou nem com a pandemia, e ela tinha uma iniciativa de trabalhar, de pesquisa, nessa área. Antes da pandemia, a gente acabou desistindo porque eram muitas variáveis para a gente controlar, muitas autorizações para trabalhar com menor de idade, para trabalhar em outras instituições, e a gente viu que para o tempo de monografia, que são 2 períodos, não ia dar. Mas, assim, é uma pessoa extremamente sensibilizada, madura, né? E que vocês viram a fluência com que ela apresenta, a fluência com que ela escreve, é um nível de mestrado, realmente. Então, eu sou muito agradecida por ter tido uma aluna desse quilate, eu não sei se eu mereço tanto. E parabenizar aos familiares, né? Porque uma aluna não chega nesse nível sozinha, né? Então, a família que está aqui, parabéns a vocês. E muito obrigada. Eu vou, então, pedir que todos que estão aqui nos assistindo, que permaneçam comemorando com a Beatriz, podem fazer uma baguncinha, que eu e a banca vamos desligar, então, microfone e câmera, e eu vou fazer uma videochamada pelo WhatsApp com Luciana, Rosane e Marcos, para a gente deliberar rapidamente a nota da Beatriz, e voltaremos para fazer o encerramento, tá? Então, a Beatriz cuida da sala, e a gente, não esqueçam, por favor, banca, de desligar o microfone e a câmera. Tá a gente vai falar mal dela, tem que desligar o microfone, sim, claro. Até já. Nem estava tendo bagunça. O pessoal quietinho, né? Cadê todo mundo? Foram para alguma festa, alguma sala privada? Parece a minha aula, termina a minha aula, tem um monte de carinha. Todo mundo já sabe, deixa só a carinha ligada. Ô, Marcos, eu fico reparando isso. Enfim, vamos fazer a finalização, então. Aí eu vou formalizar, né? Hoje foi feita a realização da defesa de monografia da aluna Beatriz Almeida Quintanilha, sob a minha orientação, professora André Espínola Siqueira, do Departamento de Ensino, Ciências e Biologia da UERJ. A aluna apresentou o seu trabalho durante 30 minutos e depois foi arguída pela banca examinadora, que atribuiu os seguintes graus:
Professora mestre Luciana Cerqueira, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, nota 10. Professora doutora Rosane Meirelles, do Departamento de Ensino, Ciências e Biologia, nota 10. Notas com as quais o professor Marcos Ferraz concordou plenamente. Então, dessa forma, a aluna foi considerada aprovada para o título de licenciada em Ciências Biológicas. Parabéns, Beatriz. Parabéns. Parabéns. Seus familiares... Sinta-se abraçada pela banca. Obrigada. Se os familiares e todos os convidados quiserem abrir câmera para ela fazer um print da tela, fique à vontade, a hora é agora. Aviso a todos os alunos que querem declaração de ACC, que é só enviar um e-mail, eu coloquei no chat, vou colocar de novo, um e-mail com nome completo e matrícula para o DSB, contato.dsb@hotmail.com. A lista de presença aqui no chat é somente para um controle, para compor a lista, mas para pedir declaração tem que ser por e-mail, tá? Estou muito feliz de ver aqui ex-alunos, professores, alunos atuais, né, colegas, né, que vieram aqui para prestigiar esse momento tão importante da Beatriz, e passo para ela a palavra, se ela quer falar algumas coisinhas antes de encerrar. Queria agradecer a presença de todo mundo que estava aqui, agradecer a banca, a Andréia, com certeza que se não tivesse me orientado, esse trabalho não ia ser tão elogiado quanto foi. Então, agradeço já todos os elogios, agradeço todo o suporte e ajuda que a Andréia me deu. E é isso, queria agradecer, Sam. Obrigada. Foi muito bom fazer esse trabalho, assim, o TCC geralmente é um momento que as pessoas reclamam de estar escrevendo, que é um momento que é difícil, que é conturbado, mas que foi muito prazeroso de escrever sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto, com filmes que eu adoro falar sobre, então vai ser muito bom dar continuidade a isso, né, a gente conseguir publicar. E adorei também a ideia que a Andréia falou, que disse que conversou com o Marcos, né, sobre a Liga, né, estou muito ansiosa para isso sair do papel, espero que dê tudo certo logo. Adorei a ideia. Obrigada, gente. Bom, parabéns, Beatriz. Com certeza a gente vai amadurecer essa ideia. Quer falar, Antônio Carlos? A CAP? Não, eu só quero parabenizar, Bia. Parabéns a você, Bia. Obrigada, o orientador e o pessoal da banca também. Vamos fazer um print da cena. A Fernanda está loira, achei.